Fala galera, vamos para mais um vídeo do Malhando Cérebro. Vamos bombar os nossos neurônios dessa vez. Você já se perguntou? Quando eu tomo aquele comprimido, por onde ele passa? Qual é o caminho, qual é a viagem do comprimido no nosso organismo? Pera aí, eu tomo, mas o que acontece com ele? Como é um comprimido, é uma coisa sólida, eu coloco para dentro de mim, onde ele passa, o que acontece e depois o que acontece. Hoje nós vamos falar do nosso viajante chamado medicamento. Qual é a viagem do nosso medicamento, por onde ele passa, a trajetória dele até que ele chega e ele faça o efeito que eu falei no vídeo de farmacodinâmica que está aqui no canal, é só vocês verem. Então hoje nós vamos falar da viagem do medicamento, do grande trajeto dele pelo nosso organismo. Se você está curioso, vem com a gente. Galera, nós vamos falar do medicamento num todo. Mas para eu falar da viagem do medicamento pelo nosso organismo, eu preciso falar sobre as composições do medicamento. O medicamento, ele se divide em princípio ativo e excipientes. O princípio ativo é a substância dentro do medicamento que vai fazer efeito no nosso organismo. Como assim? Aquele comprimido que você toma, nem todo ele vai fazer efeito no seu organismo. Nem todo ele vai ter uma resposta biológica, nem todo ele vai interagir com o receptor e vai desencadear uma resposta biológica ou um efeito colateral. O princípio ativo é a parte do nosso medicamento responsável pela resposta, pelo efeito no nosso organismo. Existem princípios ativos para analgesiar dores, quando você sente aquela dor insuportável, ele analgesia. Existem princípios ativos com propriedades antitérmicas para baixar a temperatura do corpo. Existem princípios ativos com propriedades de atuar a nível do sistema nervoso central. Existem inúmeros princípios ativos variados dos mais variados tipos. E o princípio ativo é a parte do medicamento que faz a resposta biológica. E nós temos os excipientes. Os excipientes é o que dá a forma farmacêutica para o princípio ativo. É o que dá para o princípio ativo uma forma de comprimido, uma forma de solução, uma forma de pomada, uma forma de cápsula. E esses excipientes, eles vão facilitar a administração do medicamento, a viagem do medicamento. Eles atuam como solubilizantes, como aglutinantes, como espessantes, como estabilizantes, como corantes, muitas das vezes usado para mascarar o sabor do medicamento. Por exemplo, a dipirona que nós tomamos teria um gosto muito pior do que ela tem sem os recipientes que ela tem. Pensa no gosto da dipirona aí, na sua cabeça. Pense, se não tivesse recipientes, o gosto dela seria muito pior, seria quase que impossível a administração da dipirona para quem está precisando. Então, aqueles amoxicilina com gostinho de morango, que a gente gostava tanto de tomar. Opa, esse remédio tem um gostinho de morango tão bom, parece um suquinho de morango. Aqueles medicamentos são recipientes, são corantes que são usados em medicamentos, por exemplo, de crianças para facilitar a administração, para que a criança tome e queira tomar o medicamento. Porque se você der um medicamento muito ruim para uma criança muito pequena, ela não vai querer, ela vai correr. Ela vai, não vou tomar o medicamento não. Vai correr, vai esconder embaixo da cama. Então, os recipientes, eles vêm para muitas das vezes proteger o princípio ativo no organismo, para controlar às vezes a liberação do princípio ativo e muitas das vezes para facilitar a solubilização, como espessante. Os recipientes, eles vêm para ajudar, dar uma comodidade na administração do medicamento. Nós temos as formas farmacêuticas. As formas farmacêuticas, nós temos as líquidas, nós podemos citar, por exemplo, suspensões ou emulsões e soluções. Nós temos as formas semissólidas, que nós podemos citar pomadas. A pomada é uma forma semissólida. Uma pasta, géis, o creme dental é uma forma farmacêutica semissólida. Escova os dentes, viu, cara? E nós temos as formas sólidas, as mais comumente que a gente usa, as cápsulas, os comprimidos, as pastilhas, todas elas são formas farmacêuticas. O trajeto do medicamento se dá primeiro pela via de administração. Nós temos várias vias de administração. As vias de administração são a porta de entrada do medicamento pelo nosso organismo. Nós temos a via oral, nós temos a via oftálmica do olho, nós temos a via nasal, nós temos a via tópica,
que é de aplicação na pele. Nós temos a via que os homens temem muito, a via retal, que também é usado para aplicar alguns medicamentos. Nós temos as vias parenterais, que são de aplicações de medicamento nas veias. E é por essas vias de administração que o medicamento entra no organismo. É quando ele tem a porta de entrada. Vamos pegar a via oral. Nós pegamos o comprimido. Não tome medicamento com Nescau, não tome medicamento com Coca-Cola, não tome medicamento com bebida alcoólica. Além de cortar o efeito, atrapalha, como no caso da bebida alcoólica, pode atrapalhar a absorção do medicamento. E para o medicamento fazer um efeito bom, ele precisa chegar numa dose específica, apropriada no local, para fazer o efeito dele. Então, não tome, toma nesse carro aqui, eu vou tomar com leite aqui, o café, eu vou tomar meu comprimido. Não, o melhor para a absorção do medicamento é você tomar o medicamento com 250 ml de água. Com 250 ml de água, você bota a aguinha, toma o medicamento, depois você vai tomar outras coisas. O medicamento ele entra no organismo, ele vai se desintegrar. Tem medicamentos de propriedades de liberação retardada, às vezes ele tem vários invólucros que libera de pouco aos poucos. Existem liberações mais prolongadas do medicamento, isso é pensado pela tecnologia farmacêutica. O medicamento ele entra, ele libera. Quando ele chega, ele tem que ser absorvido nos nossos tecidos para ele entrar na corrente sanguínea. O medicamento, preferencialmente, ele tem que estar na forma dele não ionizada, ou seja, o medicamento não pode formar íons para ser absorvido, ele tem que estar apolar, porque a membrana das nossas células, ela não gosta de água, ela é o cascão, ela não gosta de água, ela não interage com a água, são feitos de lipídios. Então, o medicamento, como a membrana da nossa célula é lipídica, é apolar, o medicamento, para ser absorvido bem, ele tem que ser na forma não ionizada, mais apolar para ele conseguir ser absorvido. Por exemplo, que é um exemplo, e existem interações perigosas que podem prejudicar a absorção do nosso medicamento. Por exemplo, tetraciclina e leite. O leite atrapalha demais a absorção da tetraciclina, que é um antibiótico. Atrapalha muito, reduz o nível terapêutico, a dose terapêutica do medicamento e às vezes nem chega a combater a infecção por esse problema. Então, você tem que tomar cuidado com a solução que você está usando para beber o comprimido, por exemplo, e o medicamento ele precisa ser mais apolar para atravessar as membranas das nossas células. Nós também temos o efeito de primeira passagem. O efeito de primeira passagem é o seguinte: antes do medicamento entrar na corrente sanguínea, que é o outro estágio, e pela via oral, o medicamento entra pela via porta-hepática e lá ele vai ser degradado, ele vai ser desgastado, ele vai ser consumido parte da medicação no fígado antes de entrar na corrente sanguínea, ou seja, como se aquelas enzimas ali do fígado, no efeito de primeira passagem, fossem uns pebinhas. O medicamento está viajando de boa, ele passa o fígado é como se fosse aquele bairro perigoso, e aí você está com, digamos que o medicamento está com, imagine que o medicamento fosse uma pessoa, ele está com várias coisas, e aí chega os pebinhos, rouba tudo e deixa sem nada. É como se fosse assim, o efeito de primeira passagem, as enzimas do fígado vão lá e degrada, consome boa parte do medicamento antes dele entrar na corrente sanguínea. Então, o medicamento por via oral nunca vai ser 100% biodisponível, ou seja, 100% que vai atingir a corrente sanguínea. Depois que o medicamento ele é absorvido, por exemplo, fatores que atrapalham a absorção, interações, por exemplo, leite tetraciclina atrapalha a absorção, o conteúdo gastrointestinal também atrapalha a absorção. Em idosos, por exemplo, ele tem perda de tecido hepático e tecido renal, vai atrapalhar um pouco, porque o tecido renal vai atrapalhar a excreção do medicamento e a perda de tecido hepático vai fazer com que o idoso tenha uma perda, uma redução no metabolismo dele. E como o idoso também tem uma redução na motilidade gastrointestinal, a absorção também dele fica mais lenta. Então o medicamento ele primeiro precisa ser absorvido. De uma vez o medicamento absorvido, ele cai na corrente sanguínea. Pela corrente sanguínea ele vai ser transportado. Aí nessa parte o medicamento ele precisa ser um pouco mais polar, porque o sangue boa parte dele é água, e ele precisa entrar e o sangue vai carregar o bichinho, vai carregar ele pelo nosso organismo,
pelos mais variados tecidos extravasculares. Esse é o processo de distribuição. Na distribuição, o medicamento ele vai ser distribuído pelo sangue nos locais, nos tecidos do nosso corpo, nos tecidos extravasculares, exceto o plasma. Vai ser e lá, depois que ele é distribuído, o medicamento é distribuído, ele chega no local de ação dele. Ele se liga no receptor, faz a resposta biológica e faz o efeito na gente. Faz o efeito. Depois que o medicamento faz o efeito no nosso organismo, o que acontece? O medicamento ele precisa ser ADME, ele precisa ser administrado, ele precisa ser metabolizado e ele precisa ser excretado. Ou seja, o medicamento que entra na gente, ele tem que ser jogado para fora. Porque lembrando que o medicamento ele é uma droga e se ele não for excretado ele pode causar prejuízo no nosso organismo. O medicamento ele só serve até que ele provoque a resposta biológica, o efeito no nosso organismo. Depois que ele faz isso, o medicamento não serve mais, ele tem que ser jogado para fora. E como é que faz isso? O medicamento foi absorvido, o medicamento foi distribuído pelo sangue, chegou no local de ação, se ligou no receptor, provocou a resposta biológica, agora o medicamento tem que ser excretado. Mas só que antes dele ser excretado, o medicamento ele passa por dois tipos de metabolismo: o metabolismo de fase 1 e o metabolismo de fase 2. No metabolismo de fase 1, o medicamento ele vai ser adicionado dele grupos polares, porque às vezes o medicamento ele é mais apolar, para ele conseguir ser absorvido pelas membranas das nossas células. Mas já para ele ser excretado, o medicamento ele precisa ser mais polar, porque lá no rim ele vai filtrar o sangue, vai filtrar o sangue, que é bastante água, e vai excretar para fora através da urina. Então o medicamento ele precisa ser mais polar. Então o medicamento ele vai passar por uma preparação primeiro para depois ser jogado fora do nosso organismo. Nessa primeira fase a gente vai pegar a molécula do medicamento e vai adicionar alguns grupos polares nele para deixar o medicamento mais hidrofílico, mais solúvel. Só que no entanto aquela medicação ainda está fazendo efeito, ela ainda está tendo uma resposta biológica que pode causar até reações adversas. Então na fase 2 o que a gente vai fazer? A gente vai desativar o medicamento. O medicamento ele tem uma estrutura química e essa estrutura química dele tem um formato específico para um receptor. Esse formato específico se encaixa naquele receptor específico. O que a gente faz? A gente adiciona uma molécula extra para tirar o formato químico da molécula do medicamento. Tirando esse formato químico da molécula do medicamento, ele vai ser inativado, porque ele não consegue mais se encaixar naquele receptor específico. Uma vez que ele não é mais encaixado, ele não se encaixa mais, ele vai ser excretado, porque ele já está mais hidrofílico, já está mais solúvel na água. O rim vai pegar o sangue, vai fazer a filtragem do sangue e vai mandar o medicamento para o tubo coletor e lá ele vai ser excretado pela urina. Lembrando que os medicamentos eles podem ser excretados tanto pela urina como pelo fígado também. Existem medicamentos tanto pela via respiratória também existe excreção de medicamentos, mas o mais comumente é que o medicamento seja excretado pela via renal. Então, o medicamento ele entra pela via de administração em contato com o nosso organismo. Ele entrando no nosso organismo, ele precisa ser absorvido. Uma vez ele é absorvido, ele entra no sangue. O sangue vai transportar o bichinho por todo o organismo. Lá, quando ele chegar no seu local de ação, ele vai se ligar no receptor, vai ativar o receptor e vai provocar a resposta biológica. Depois que ele provoca a resposta biológica, o efeito, a mágica de Oz no nosso organismo, o que acontece? Ele precisa sair fora. Ele só serve para entrar, fazer efeito e sair fora. E o medicamento vai passar por uma preparação lá no fígado. Fase 1, a gente torna um medicamento mais hidrofílico, mais solúvel. Fase 2, a gente desativa o medicamento e depois ele é excretado para fora do nosso corpo. Então o trajeto do medicamento é esse. Ele entra, é absorvido, é carregado pelo sangue, faz a resposta biológica, o efeito no nosso organismo. Depois disso, ele é preparado para ser descartado, para ser jogado fora do nosso corpo. Lembrando que boa parte dos medicamentos no nosso organismo eles são absorvidos no famoso intestino delgado, onde acontece também a absorção de alimentos no nosso organismo. Por isso que às vezes não dá muito certo você comer comida e medicamento junto, porque os dois são absorvidos lá, um vai interferir no outro. Então você precisa respeitar dar um espaçamento entre o outro para que um seja absorvido e depois o outro seja absorvido. Então o trajeto do medicamento pelo nosso organismo no geral é esse. Ele entra no nosso organismo por alguma via, ele é absorvido, depois ele é distribuído, é uma máquina perfeita, distribuído pelo sangue. Depois que ele é distribuído pelo sangue, lá ele faz a resposta biológica e depois ele é preparado para ser excretado para fora do nosso corpo. ADME,
administrado, metabolizado e excretado. Segura isso. Então, a farmacocinética é essa. Essa é a fantástica viagem do medicamento pelo nosso organismo. É onde ele entra, vai caminhando pelas regiões do nosso organismo, chega lá, faz um efeito. Depois que ele faz um efeito, ele tem que ir embora. Porque o medicamento, ele tem que ir embora, porque senão ele fica bioacumulado no nosso organismo e fica causando efeitos tóxicos ou reações adversas no nosso organismo. Então, esse é a viagem maravilhosa do medicamento no nosso organismo. Então, você já sabe agora como é, quando você toma um comprimido ou como você toma qualquer outra medicação, o que ele faz, como ele anda, por onde ele começa e por onde ele termina. E existem medicamentos também que têm uma ação mais rápida, por exemplo, medicamento de solução de líquido tem uma ação mais rápida. A cápsula tem uma ação mais rápida do que o comprimido. Comprimidos revestidos, como ele tem vários revestimentos, ele tem uma ação mais devagar um pouco, porque ele primeiro precisa se dissolver esses revestimentos, essas cápsulas. Então, meu amigo, se liga, porque o medicamento tem esse trajeto. Então, aqui eu encerro o vídeo, mais esse vídeo. Eu fiz um vídeo sobre farmacodinâmica e sobre farmacocinética. Vem com a gente, porque o Malhando Cérebro vai ter muitas opções, vai ter muitas novidades nesse ano. Inclusive vai ter uma playlist só sobre TCC. Se você está na faculdade, e você quer saber sobre TCC, vem com a gente, porque nós vamos encarar essa viagem maluca do conhecimento que deixa o cara doido, mas vamos conseguir vencer. Então, galera, até a próxima. Conto com vocês, se inscreva no nosso canal, comenta aqui no vídeo, a gente lê tudo e até a próxima. Fui!